Oi, gente. Bom dia, todo mundo. Boa tarde, boa noite. Bom Mais uma vez a dia, gente está começando bom assim, dia. né? Independente do horário que você estiver assistindo. Hoje nós estamos em um momento de live, um momento aberto, um momento mais descontraído. É um momento que os nossos educadores, a nossa equipe vai poder participar de forma mais ativa, tirar as dúvidas, fazer perguntas a dois convidados especiais que vocês já conheceram no vídeo anterior. O primeiro é o Maílson Furtado. Dá um tchauzinho aí, Maílson. Maílson Furtado, que é escritor cearense. Ele é autor, dentre várias obras da cidade, da obra A Cidade. Ele é vencedor do Prêmio Jabuti de 2018 na categoria Poesia e Livro do Ano. Ele viveu em Vajota, aqui do Ceará. Eu fico todo orgulhoso quando eu vejo cearense, né? Que eu também sou cearense, eu sou super suspeito a falar. Mas enfim, trouxemos também Eduardo Azevedo, mais uma vez, que é ilustrador cearense também, com dezenas de livros infantis ao longo da sua carreira. Ele produziu muito livro e Muito. sempre ele traz uma pegada artística alinhando a questão da ilustração. Sempre trazendo a obra alinhavada, costuradinha, amarradinha com as ilustrações. E isso é muito massa, porque a gente acredita muito, Eduardo, que a arte ela tem que estar muito associada à aprendizagem, à literatura. Isso você faz brilhantemente. Obrigado, Então, obrigado. eu deixo livre para Maílson, para Eduardo, se quiserem fazer alguma colocação inicial. O Maís, que foi citado anteriormente, né, Maís? Depois eu... Não, é só agradecer esse momento, né? Esse momento que a gente está em casa, esse mês que passou, que a gente aprendeu de certa forma a viver. Acho que esses momentos são muito importantes, né, para a gente promover esse intercâmbio e conversar sobre coisas importantes que não são tão pesadas nesse momento, né? Que tanto nos angustia, né? Então, conversar sobre literatura, sobre poesia, sobre ilustração, artes visuais é algo que nos deixa um pouquinho mais abertos, mais ligados, mais felizes nesse momento tão fechado, tão difícil. Então, era só agradecer mais uma vez esse convite e estou muito feliz de estar por aqui para compartilhar um pouquinho com vocês. Eu também gostaria de agradecer o convite aí da Carmele, que a gente trabalhou junto na Bienal do Livro do ano passado, daqui do Ceará, aqui em Fortaleza. Agradecer aí a participação também do Maílson, né? E tudo que você falou, Maílson, é isso mesmo. Você tem uma leveza um pouco maior de estar compartilhando, de estar conversando sobre literatura, sobre arte, né? Nas suas infinitas possibilidades, né? Muito bom dentro desse momento. Eu acho que um momento confuso, né, que a gente está passando, são muitas informações a nível de todas as esferas, né? A nível do governo, a nível muita fake news. Então, a arte tenta nos salvar e nos libertar um pouquinho desse momento. Então, agradecer aí a vocês terem participado desse momento. Eu acho super legal. Ô, Maílson e Eduardo, vou já lançar uma pergunta para ti, Maílson. Primeiro, nós do IBS é que agradecemos. Poxa, ontem eu estava com a Zenaide falando do orgulho de termos autores, de termos escritores que a gente estuda, que muitas vezes a gente não vê nem o rosto, né? A gente entende um pouquinho da obra, lê, se debruça e não conhece. E ter a Sim. oportunidade de falar diretamente com vocês, para a gente é muito gratificante. Então, o IBS agradece a cada um de vocês por vocês estarem aqui, por disporem desse tempo para estarem conosco, conversando sobre temas tão maravilhosos. E nesse momento que muito bem vocês falaram, é um momento de muita tensão, que a gente fica vendo conteúdo muitas vezes que não são agradáveis, e essa oportunidade que nós estamos tendo é ímpar. Maílson, eu sempre, desde criança, eu tive algumas indagações, alguns questionamentos de, poxa, se um dia eu quiser escrever um livro, quais são os passos? Como que é o processo? Como que eu vou conseguir publicar esse livro? Eu vi que o teu primeiro livro, você escreveu à mão, não teve apoio de editora, e mesmo assim você foi, lutou e conseguiu, e hoje você é quem você é. Sabe aquela dica assim, aquelas pessoas que estão em casa, aqueles educadores, aqueles professores, aqueles alunos, pais de alunos que têm interesse de construir, de criar uma obra literária,
quais as dicas que você daria para essa pessoa? Olha, Vicente, hoje são muitos caminhos, né? Então, justamente no primeiro momento também que eu comecei, para essas dúvidas, né, totais mesmo, a gente não saber para onde vai, para quem procurar, como se fazer. E hoje há muitos caminhos, né? Eu faço de uma forma, né? Eduardo trabalha com os livros deles, acho que de outra forma também, extremamente palpável também, né? Então, eu próprio edito meus livros, eu vou numa gráfica, custeio a impressão, eu mesmo distribuo, eu mesmo vendo. Então, essa é uma das formas. Tem outras formas que é tipo você procurar um editor ou uma editora que já trabalhe com isso e geralmente às vezes ou eles cobram uma taxa para poderem fazer, ou elas custeiam o teu próprio trabalho e a venda é por conta delas, né? Tem esse formato também. Tem com grandes selos editoriais que vão te comprar os teus direitos autorais e tal, então já é outro processo. E tem também hoje, que é muito, muito legal também, os livros digitais, os e-books, né? Que é um processo também que eu indico muito. Hoje é muito bacana, a Kindle, a Amazon. É um suporte muito, muito interessante também, que eu trabalho hoje também e gosto demais de trabalhar, né? Mas para esse primeiro momento, o que eu indico? Eu sempre conjugo dois verbos, né? Que é o acreditar sempre, né? A gente sempre, quando está no começo, a gente tem esse mundaréu de dúvidas, às vezes esse bloqueio de não saber se aquilo que eu estou fazendo é legal, se não é. Então, a questão sempre é acreditar no que você faz, né? Você sempre tem que acreditar. Então, esse verbo eu sempre conjugo em primeiro plano. E o depois é a dúvida, né? Acho que o duvidar também é importante, no sentido de quê? De poder achar que você sempre, aquilo que você está fazendo sempre pode estar um pouquinho melhor, sempre pode melhorar um pouquinho, né? Então, esses dois verbos eu conjugo até hoje, é o que eu sempre indico, né? E hoje em dia com a internet é muito tranquilo, né? A gente está aqui, né? Tem muitos autores muito acessíveis hoje para se conversar sobre isso na internet. A internet é um grande mapa para esse tira dúvidas inicial. Enfim, então seria isso, né? Quem também tiver alguma dúvida, procure algum autor, procure alguém que já publicou livro. Dificilmente hoje a menor cidade que você for pesquisar, possivelmente já tem um escritorzinho lá que já publicou alguma coisa de forma, mesmo que amadora, mas já sabe os caminhos, né? Então hoje está bem tranquilo com essa questão do intercâmbio que a internet nos possibilita. Então é isso, né? Esse acreditar, esse duvidar para seguir em frente e esse conversar, né? Esse tirar dúvidas para ver os melhores caminhos, né? Porque infelizmente, como em todas as áreas, há sempre questões às vezes negativas que algumas pessoas gostam de tirar proveito por cima disso. Então é interessante você entender um pouquinho de todo esse cenário para não cair também de paraquedas, né? Essa pesquisa inicial é sempre importante. Ô, Maílson, vou aproveitar, prazer falar com vocês de novo, né? Nosso primeiro vídeo foi muito gostoso. Prazer, Luiz. E aí, você colocou uma questão que eu vou jogar de volta para o Eduardo, que é o seguinte, você falou de livros digitais. Existe espaço para ilustração também no livro digital? Porque aqui em casa eu não vejo o livro digital com ilustração, é só o texto, né? E como é que isso tem funcionado? Tem sido prejudicial para os ilustradores? E isso é um ponto. E o outro que eu queria que você comentasse um pouco da diferença entre a ilustração e também o espaço hoje que o meme ganhou. E o meme é totalmente uma linguagem nova, diferente. Se isso tem atrapalhado a questão do ilustrador de obras literárias. Bem, para o Maílson ou para mim? Para você. Não, cara, do livro, acredito que tenha espaço. Aliás, tem espaço o livro digital. Eu ainda confesso a você que eu ainda não tenho experiências nessa área. Eu estou muito ligado ainda a livros impressos, né? Mas eu já vi alguns livros que são disponibilizados, livros infantis que são disponibilizados por essas grandes plataformas e que tem a participação dele. No caso do meme, cara, é uma criatividade muito grande, né? Mas o nicho do ilustrador, o nicho do ilustrador, ele está lá. Eu acredito que ele não se perdeu. Eu acho que é apenas uma coisa a mais, né?
se ganhou hoje, porque, no caso, o meme ele faz um pouquinho do papel da charge, né? Um pouquinho do papel da charge enquanto maneira de se expressar, e eu acho bem interessante. O universo da arte ele está aberto para todo mundo, não está apenas para determinada classe artística, né? Do caso do ilustrador, do desenhista, né? Do design. Então está muito aberta essa linguagem digital que a gente tem hoje, a internet, as redes sociais, elas possibilitam tudo isso. E tem muita gente que tem vontade de fazer e ainda não viu, ou não se abriu uma porta, ou ainda não colocou o pontapé inicial, começar a fazer uma ilustração, um desenho assim. Obrigado, muito bacana. Em muitos mercados existe a inveja, né, o ciúme, e tua fala deixa muito claro que tem espaço para todos, né? Espaço para todos. Legal, muito bom. Luiz, parece que você leu meus pensamentos. Ontem, eu até compartilhei com a Gabi e pedi para a pessoa compartilhar no grupo, no Anjos da Leitura, no nosso grupo de mediadores. Zenaide, eu vou citar ele aqui, você conhece muito bem, o Geandre de Ubajara me mandou, aqui de Ceará, me mandou umas ilustrações que eu fiquei boquiaberto. Meu Deus, olha o talento desse cara, né? Então, eu ia dar a sequência, e o Luiz leu meu pensamento, de exatamente isso, sabe, Ricardo? Assim, poxa, como que também tem esse espaço para o ilustrador? Geralmente, né, o ilustrador ele associa a algum autor, né, alguma obra que foi escrita. E aí, só para complementar um pouquinho da tua fala, como que é essa ponte, assim, como que vocês vão se enamorando nessa parceria? Depende muito do link que a editora faz. Geralmente, quando a editora me contrata para fazer alguma ilustração de livro, ela me manda o texto, e aí geralmente a gente manda uma prova da ilustração, uma ou duas ilustrações para serem aprovadas. Geralmente nós somos escolhidos pelo nosso estilo de desenho, né? Pelo nosso traço, pela nossa pegada, como a gente consegue passar para o leitor, como a gente consegue traduzir o que o autor está querendo falar. Geralmente não é fácil, né? Eu me lembro que quando eu comecei a ilustrar em 2004, 2003, 2005, eu não sabia fazer desenhos para criança. Eu tinha começado a fazer ilustrações para um público um pouco mais adulto, de um autor aqui do Ceará chamado Jeová Mendes, os livros não sei se vocês conhecem, ele trabalha muito com a parte religiosa e histórica, e a minha pegada era muito próxima do quadrinho, então eu tive um pouco de dificuldade para traduzir o que eu queria fazer para o público infantil, então isso foi muito difícil. A partir da quinta ou sexta obra que eu comecei a fazer, e aí eu me soltei um pouco mais e vi que eu não precisava fazer as coisas tão rígidas que às vezes o traço acadêmico exigia. Então a ilustração infantil ela me permite mais. A dificuldade que eu vejo em alguns ilustradores, o pessoal que está querendo começar, é porque eles ainda não entenderam como é que é o universo da literatura, porque para cada obra você tem um jeito. Eu não gosto muito de repetir o meu traço, ou me coloco assim de como eu não tenho um traço especificamente definido. Para cada obra, para cada estilo, para cada público, eu faço um desenho às vezes diferente, né? Adoro fazer muito para criança, porque o universo infantil ele permite, ele tem uma janela muito aberta. Então, eu vejo assim. E dou uma dica, aproveitando que a pergunta não foi para mim, mas eu gostaria de dar essa dica também para quem gosta de desenhar, é que se permita desenhar. Ah, está errado. Não está errado. É o seu jeito de desenhar. Às vezes, o traço que você está fazendo, ele se aproxima muito do universo da criança e ela vai se identificar daquela forma. Então, qualquer pessoa pode desenhar, desde que se permita desenhar e não ter medo de errar, né? Porque, às vezes, o medo lhe trava e não lhe deixa sair. Queria aproveitar aqui, gente, lembrar assim, nossos grupos, existem vários grupos, né? Então, alguns estão participando ao vivo nessa nossa live, outras pessoas com certeza vão assistir depois, quando a gente compartilha o material, mas hoje é o Dia Mundial do Livro,
E aí participam aqui da nossa live vários mediadores de leitura que trabalham com o Instituto, que a gente chama de Anjos da Leitura, que promovem várias ações aí em municípios diversos do país, em várias regiões. O que um ilustrador e o que um escritor gostariam de passar nesse momento para um mediador de leitura? Qual é a mensagem que você, como criador, gostaria que chegasse através do seu livro, através do seu texto, através da tua ilustração? Acho que esse é uma mensagem super bacana, aproveitando esse gancho da oportunidade que a gente tem de conversar com vocês dois. Fala, Eduardo. Eu estou esperando tu falar. Não, o que eu tinha voltado, retomando o que eu tinha falado antes, o que nós tentamos passar para o leitor e para o mediador é justamente isso, né? A possibilidade de diversos olhares. Eu posso ter o meu olhar, eu estou tendo o meu olhar enquanto ilustrador. Às vezes esse olhar como ilustrador através da ilustração, do desenho, né? Ele casa perfeitamente com o autor que o autor estava esperando e às vezes não, né? Mas nós ilustradores também somos coautores do texto, principalmente do texto infantil, né? No texto infantil você tem a parceria do autor e do coautor. Quem é o coautor? O ilustrador. Então nós temos essa liberdade de repassar o nosso olhar, a nossa visão daquela história. Geralmente nós mandamos o autor, ele dá uma olhada no que está sendo feito e aí ele dá só apenas um pequeno direcionamento, e esse direcionamento faz o casamento perfeito da ilustração com o texto. Então, assim, ver que a ilustração é o olhar do ilustrador, né? E aí a gente fica muito feliz quando a gente consegue acertar, né? E, geralmente, na maioria das vezes, a gente consegue acertar. Dá um abraço aí a todos que estão chegando por aqui, o Kelsey, né, que tem esse super trabalho, a Gorete, né, e vi que a Jéssica aqui é de Tianguá, né. Essa semana a gente, acho que domingo a gente tem um trabalho com um teatro aqui de contação de história, e a gente, dentro dessa contação de história, a gente pega uma lenda um livrinho de Tianguá, que foi publicada pela IMEP, né, a lenda da Tanajura, que é bem legal, e a gente conta ela com teatro. E assim, para a mediação de leitura, que esse trabalho tão lindo, tão maravilhoso, né, que faz esse intercâmbio bem interessante, bem importante, com em grande parte em primeiros leitores, que é fundamental, né, despertar daquelas crianças, em grande parte, um olhar além do que a palavra, né, do que o livro diz, né, é fundamental. Então, antes de tudo, agradecer e parabenizar pelo trabalho que vocês realizam, né? Que é fundamental. Uma coisa que aconteceu muito bacana comigo esse ano, né? Que assim, a gente é todo rotulado, né? Então, a gente tem os livros infantis, inclusive sábado passado foi dia Nacional do Livro Infantil, então a gente tem os livros infantis e os livros para adulto, né? E é interessante esse rótulo, né? Porque assim, a gente que escreve, a gente não sabe direito para quem a gente escreve. Pelo menos eu não penso em faixa etária, né? Eu penso na qualidade do texto, enfim. Isso é algo mais da minha produção. E aconteceu uma coisa muito legal comigo esse ano, que, enfim, se a gente for rotular e pegar meu texto, meu texto não é um texto infantil. E aqui em Varjota, no começo do ano, a gente teve um projeto realizado pela Secretaria de Educação, que foi um estudo um pouco mais aprofundado sobre as ruas da cidade, sobre o lugar da cidade. E meu livro foi adotado, né, dentro das escolas para serem lidos desde creches, né, desde ensino mesmo de bebês infantil até ensino fundamental 2. E foi muito marcante para mim aprender um tanto com eles a partir do meu texto, né? Ver que meu texto cabia para eles também, esses rótulos que às vezes até a gente coloca para a gente. Então seria um tanto que eu gostaria de dizer, né? Apresentar isso para vocês, né? Essa questão dessa amplitude que qualquer
trabalho literário, trabalho com livro pode ter, né? Essa amplidão de possibilidades, independente de faixa etária, independente de temática, sempre só com a questão de colocar o leitor ou o apreciador de determinada obra dentro da obra, né? Se fazer ele se sentir importante a partir do trabalho artístico. Então isso foi muito importante, né? Chegar para mim, pelo menos falando essa experiência pessoal, chegar nessas escolas e aquelas criancinhas falaram que em apresentações e em algumas falas de algumas que vieram até mim, dizer que tinham se encontrado um pouquinho a partir daquele meu verso. Né? Então, isso foi muito, muito bonito. Né? Então, essa questão de deixar que o leitor faça a obra. Né? O livro está sendo escrito. Né? O leitor não é um agente meramente passivo, né? Ele constrói, né? O livro talvez nunca termine de ser escrito porque ele permite várias possibilidades de leitura, várias possibilidades de intersecção. Isso é o que é bonito da arte, isso é o que é bonito do livro, isso é o que é bonito da literatura, né? Então, seria tanto disso e, como eu falei no início, agradecer mais uma vez esse papel que vocês são tão fundamentais e importantes nesse trabalho de divulgação da literatura. Perfeito. Eduardo, Oi. pode? Queria só pegar o gancho da tua resposta, quando tu estava falando que ilustrar para criança não é fácil, né? Ilustração infantil não é fácil. E eu li justamente uma entrevista tua pro portal do Nick no ano passado, onde tu reforça isso, né? Que ilustração infantil não é fácil e que, inclusive, demanda, né, de alguns cuidados. Aí, queria que tu partilhasse aqui com a gente, assim, quais cuidados são esses, né, que são demandados, até para quem está iniciando, por exemplo, nesse mundo da ilustração, né? A ilustração infantil, aparentemente, ela parece... Você olha os traços, os trabalhos de grandes artistas, como Antônio Moraes, Rui de Oliveira. Eu sigo dois caras que são fantásticos, que é o Cid Meirelles e esqueci agora, Adilson Farias, e você vê que você tem, às vezes a técnica que você utiliza, ela não é tão importante, o importante é o que você está querendo passar. E o cuidado que a gente deve ter é que aquela obra ela não se torne um veículo de desinformação, né? Por isso que é importante a gente estar sempre alinhado com o texto. Claro que você tem a sua visão, mas eu me lembro que uma vez eu fiz uma ilustração para a editora IMAP, logo no início, que era de um texto do Rochinol, do Rinaré, e Sapo com Medo d'Água. Foi o meu segundo livro infantil. E aí eu estava começando, ainda não sabia mais ou menos como é que eu estava fazendo, dentro da história que eu tinha contado. E eu tinha colocado, os meninos iam fazer uma perversidade com o sapo. E eu tinha colocado uma faca. E aí depois a editora chamou isso, Eduardo, a gente poderia trocar essa faca, porque parece que a gente vai cortar. E assim, passou totalmente desapercebido. O texto permitia que você colocasse, né? Mas aí eu resolvi, não, cara, tá certo, não posso estar falando, estar mostrando isso, né? Incentivando ao maltrato aos animais. Então refiz. O sapo ele levou um petelecozinho dos meninos, mas assim não teve, ainda a violência continuou, apesar de ser pequena, mas a faca eu retirei, então achei interessante. Eu fiz também um trabalho para um rapaz aí, talvez vocês conheçam, o Sérgio Magalhães, que tem um trabalho lá em Itapajé, para a região ali da Serra Grande, né, com o Jardim Literário, e ele era falando sobre o texto do Shakespeare, do Romeu e Julieta. E aí tinha uma parte lá da morte do Romeu, e eu não queria colocar o Romeu sendo esfaqueado, né? Então eu resolvi colocar uma página, porque eu também trabalho com diagramação. Eu precisei entender como é que era, o que o livro era formatado, para me ajudar na hora de fazer a ilustração, porque não é só colocar a ilustração e o texto, você tem que ver como é que se harmoniza, como é que a página ela vai ficar. Então eu achei muito interessante aprender isso,
E indico para quem trabalha com ilustração que também faça a mesma coisa. É muito legal. E aí e tinha essa página, né? Então eu achei interessante você também não precisar estar reproduzindo essa violência do dia a dia, não precisava mostrar. Você mostrava, a página ficou com a cor vermelha e aí você utiliza o símbolo da cor vermelha para, no caso, para a violência. Você não precisa mostrar o sangue escorrendo, né? Então é dessa forma. Esse cuidado que a gente às vezes tem que ter um pouquinho com, claro, sem, não precisa também ficar uma coisa muito rígida, mas eu acho que precisa ter só um pouquinho desse cuidado. Não sei se vocês concordam, né? Mas eu vejo assim. Sim. Bacana, obrigada. Perfeito. Carmelo, eu ia só dar um alô aqui pro pessoal que está entrando. A Zenaide está me ajudando aqui com a colinha no chat. A Jéssica, que é lá de Tianguá. Vários anjos da leitura aqui. Jéssica de Tianguá. Cadê a Jéssica? Jéssica, Kíria, lá de Barreirinhas, do Maranhão. Olha que legal. Gorete, também está aqui conosco. O Kelsin. Grande Kelsin. Grande Kelsin. Iris do Céu, que é lá de Cabaceiras. Oi. E quem mais? Eu não sei se o Eduardo, Cabaceiras é Hollywood nordestina. Sim, É a terra de muitos artistas, sim. viu? A gente tem um trabalho enorme lá. É interessantíssimo. Nossa, cara. Cenário de grandes filmes, muitos artistas da terra. É um lugar muito querido, viu? Assim, grandes inspirações, inclusive, para Cordel. Nossa, cara, deve ser lindo. Deve ser lindo. Deu vontade de ir lá, viu? Deu vontade de ir lá. Gente, fiquem à vontade. Se vocês quiserem fazer pergunta, tá? O espaço é aberto, vocês podem interagir. Tem muita pergunta por aí. O Maílson, no teu livro Vencedor do Jabuti, Maílson, as ilustrações são suas, Maílson? Não, na verdade, Eduardo, é assim, são imagens que estavam em domínio público na internet e a partir dessas imagens eu tratei com um determinado traço em um programa de computador com um traço que eu descobri que casaria com o poema. Né? Foi muito legal isso que você falou aí sobre a questão do entender diagramação, porque é uma dica que eu também dou para quem trabalha com livro, com literatura. Né? E como eu faço, eu me autoedito, né? Eu publico as minhas próprias obras, eu tenho que ter essa noção um pouco mais ampla de todos esses processos. Né? O processo da diagramação, da edição, papel, é importante também ter essas noções, papel, fonte, então todos esses detalhezinhos é importante. Mesma coisa que um ator, né? Se a gente for pensar no papel de um ator no teatro, o ator vai ter que ter uma noção de som, vai ter que ter uma noção de luz, vai ter que ter uma noção de marcação de palco, vai ter que ter tudo isso. Então, o autor, eu acho que é importante ter essa noção, pelo menos básica, dessas questões. E o meu trabalho com a poesia, com a literatura, é muito influenciado por esse trabalho editorial. Né? E isso foi ficar consciente para mim há pouco tempo. Né? Eu não percebia que a minha poesia totalmente depende muito desse processo editorial e vice-versa. O meu processo editorial, claro, depende diretamente da minha poesia e muitas das vezes essas coisas se estranham. Né? Então, às vezes, um poema tem que caber em determinado tamanho editorial, em determinada página. Né? Então, é um tanto disso. E pensar essa coisa, o livro, tá aqui o livro, né? Então ele tem toda uma cor, vermelha, uma cor de barro, porque o livro passa todo em novembro, né? Que como eu trago, novembro por sertanejo é o mês talvez mais constante de todos para nós. É um mês certeza que não vai ter chuva, né? Então é um mês totalmente que gera uma grande tensão, porque a gente não é o último mês da prévia do inverno ou do não inverno. Então é um mês geralmente tenebroso. Então gera todas essas coisas, né? Essas dúvidas. É um mês muito de dúvida para o sertanejo, né? Para o interiorano. E a partir disso, esse mês, por não ter chuva, é um mês massapê, é um mês barrento. É um mês de poeira, né? E a partir desses elementos eu fui pensei o livro a partir disso, a partir dessa cor, né? Dessa cor de barro, né? E peguei essas imagens que Eduardo falou e casei junto com o poema, né? Então muitas dessas imagens
é continuação desse poema, né? Acho que o poema não falaria tanto se não tivesse essas imagens. Então o livro é dividido em 4 partes, dentro dessas partes, a cada parte tem 2 imagens. Essas imagens conversam com o poema que passou ou com a parte que virá. Então tem toda essa conversa que tem. Então essa conversa que há com todas essas coisas, né? Com a fonte que eu falei, com a diagramação, com a cor do papel, né? Tem papel mais branco, tem papel mais cinza, tem papel mais amarelo, tem vários tipos de papel. Então a gente conhecer esse papel e ver como esse papel se comporta na mão do leitor, no tato do leitor, é muito importante. E além de todo esse processo, né? Da ilustração casar com o texto, da diagramação casar direitinho com a vista do leitor, todas essas questões é importante pensar para trazer o máximo de qualidade para esse trabalho artístico, né? Que eu acho fundamental. Estamos voltando para mais um bloco. Maílson, dá continuidade àquela sua fala a respeito do material, de que isso também faz parte do livro, né? Isso também faz parte da composição. Sim, é só complementar essa parte no sentido de dizer a importância desse trabalho, da gente encontrar no livro um trabalho de qualidade, né? Eu sempre tento prezar por isso porque o livro é um objeto. E isso eu acho ainda uma grande falha ainda do livro digital, né? Porque o livro digital ainda não aprendeu a ser livro digital. O livro digital quer imitar o livro impresso, quando na verdade nunca vai conseguir ser, né? E não cabe ser. Né? Então tem que criar um formato para o livro digital, no meu entender, né? Algo assim, popularizar isso. Então tem que se pensar isso, né? Então esse cuidado eu acho muito importante, né? Porque é muito fundamental, tipo, se a gente pensar no primeiro leitor, né? No primeiro leitor que pega um livro mal editado, feio, enfim, que desagrade à primeira vista, já esse primeiro leitor já é um caminho para trás para futuras leituras, né? Então, esse cuidado é muito importante, né? E para quem trabalha com livro, com literatura, é importante ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado um pouquinho mais apurado. E todas essas coisas conversam. Para além disso que eu falei também, algo que me influencia muito é entender que o livro é feito também para ser visto e para ser falado, né? Eu, como trabalho com teatro e tenho toda essa influência que o teatro me traz também, é uma coisa que eu uso muito uma frase do Saramago, né, José Saramago, que dizia que a palavra foi feita para ser ouvida, para ser dita, né? A palavra foi escrita para ser dita, né? Não tem porquê ela tá lá, ela tá guardada dentro do livro. Ela foi feita para ser dita. Essa é a função básica da palavra, né? E é um tanto disso. Então, dentro desse meu processo também de criação literária, eu penso também nessas coisas, nessas possibilidades, né? Da fala, né? Se a gente vai ler o poema, esse poema vai caber dentro da boca, né? A gente usa essa expressão. Se o poema vai caber dentro da boca, se o verso cabe direitinho. Eu como uso também essas questões quebradas dessas escolas neoconcretas chamadas, né, dessa segunda metade do século XX. Tem muita questão de ver a página, né, de enxergar a página, ver a palavra solta na página. Então, todos esses espaços têm porquês de estar ali, né, de pausas, de não pausas e tal. Então, essas questões são muito importantes e muito caras para mim, né? Todos esses conceitos que eu tinha abordado antes da produção inerente do livro, que é a diagramação, a revisão, a ortografia, essas coisas, a edição, as ilustrações e tal, e essa outra parte um tanto externa, que também, eu acho muito importante quando os mediadores trazem isso também. Trazer o livro para além do livro, né? Trazer o livro como dentro de um sarau, o livro com a pequena montagem dramatúrgica, o livro a partir de outras visões, a partir de um jogral. Então, essas novas leituras possibilitam que o livro possa ser para além dele, né? Isso é muito importante, deixa o entendimento um pouco maior e possibilita essas várias linguagens possíveis. Eu queria só complementar um pouquinho do que o Maílson colocou. Tudo isso que ele colocou
Cara, é de vital importância. A gente trabalha com um livro que tem um pouquinho, não é? Eu me considero assim, eu conheço um pouquinho de diagramação, tenho outros amigos que trabalham com diagramação, são grandes feras, como um amigo meu que trabalhou para as coleções do estado do Ceará, que é a coleção do Pike, inclusive o Kelsen Bravos participou também, como editor dessas coleções aí desde 2007 para cá. E você entender como é que funciona isso, né? Como o Maílson fala aqui, eu quis colocar essa cor vermelho, essa cor meio um pouco amarronzada para lembrar que são elementos terrosos, né? A página um pouco mais amarela para lembrar que eu estou dentro de um universo que relembra, que remota isso aqui. Então, tudo isso é um signo, tudo isso é informação que você coloca uma determinada cor. Tudo isso faz parte do planejamento do livro. A gente chama de projeto gráfico do livro, né? Qual o tamanho do livro, que formato ele vai ser vertical, vai ser horizontal, quantas páginas você vai ter. Então, o ilustrador, eu dou a dica para o ilustrador, e para quem gosta de desenhar, que gosta de ilustrar, e às vezes não entende o processo, é que tente entender um pouco desse processo. Tem muita coisa na internet, no YouTube, que fala sobre isso, como é que lhe ajuda a fazer, como é que você diagrama, qual a fonte que você pode utilizar. Então, até a fonte é uma informação que você quer passar para o leitor, não é desapercebido, né? Não é, eu vou fazer um conto de uma história medieval. Eu posso até colocar uma fonte comum, mas empobrece o teu trabalho, né? Você vai colocar uma fonte um pouco mais trabalhada, que remete àquele tempo, utilizar de símbolos, de signos que conversem com o texto, que casem perfeitamente. Então, tudo isso faz parte do projeto gráfico, né? Do livro. E é isso que o Maílson quis colocar aqui também. Maravilha. A Gorete... Oi? Pronto, Gorete era isso que eu ia falar, mas... Colocou uma pergunta aqui no nosso chat e eu vou fazer para vocês. Ela colocou aqui: Eva Furnari foi a primeira ilustradora que chamou a atenção do meu olhar. Quem influencia o olhar de vocês e sua poesia? Quem são suas referências? Acredito que a pergunta é para ambos, né? Zenaide também quer dar uma palavrinha. Ô, Vicente, era exatamente o que eu ia perguntar. Você não tinha visto o chat. Eu falei assim, quem inspira Eduardo, quem inspira Maílson? Muito, muito legal, né? Como a gente faz sintonizado mesmo. Muita sinergia. Muito, cara. Começa, Leonardo. Ô, Eduardo. Tá, rapaz, eu tenho muita inspiração, cara. São muitas influências, assim, eu trabalho com desenho desde também. Eu aprendi a ler lendo história em quadrinho, né? Já tenho 46 anos, então faz muito tempo, assim, que eu tive contato com desenho. Na minha época não tinha essa coisa que tem hoje da escola fornecer livro, o governo te passa uma determinada quantidade de livros dentro da biblioteca, não tinha nada disso. Então, eu comecei a desenhar lendo histórias do Homem-Aranha, depois eu comecei a ler histórias do Conan o Bárbaro, não sei se vocês conhecem, né? Talvez vocês conheçam, do Robert Howard. Os desenhos que eu via nas histórias em quadrinho saltavam os olhos, eu ficava querendo copiar. E eu tentava querer entender como é que o cara faz isso, que tinta ele utilizou, que papel ele utilizou, como é que faz isso, como é que ele diagrama. Então, isso tudo veio na minha mente. No caso da literatura infantil, cara, eu me baseio muito nos artistas, vários artistas daqui, do Ceará. O Clebson Viana me influenciou muito. Os primeiros livros que eu ilustrei tem uma pegada um pouco do Clebson, que eu trabalhava com ele, né? E esse Clebson, eu não sei fazer isso aqui. Como é que eu vou fazer esse livro, cara? Como é que eu vou fazer esse desenho? Eu não sei. E aí, não, Eduardo, faz do jeito que eu estou fazendo aqui. E aí eu via, e eu tinha que desconstruir aquela cabeça do bonequinho lá da criança, que era bem perfeitinho, o nariz, tudo e tal, bem acadêmico. Eu disse, não, cara, eu não preciso fazer isso. Eu faço assim, às vezes 2 pontinhos. Outro trabalho que me influencia muito, que me ajuda muito hoje, o trabalho de um amigo meu, que é o do Rafael Lima Verde, ele tem um traço bem solto, né? E quanto mais solto esse traço, no caso, assim, para desenhar para criança, vou utilizar esse rótulo, viu, Maílson? Para desenhar para criança, é muito legal, cara. E aí eu gosto muito tipo de artista, cara. Como eu tinha falado, um trabalho que eu venho acompanhando muito, que é do Cid Meirelles, da cor, da aquarela, do jeito que você trabalha, são influências. Eu tenho muitas influências, muitas.
Mas, assim, desde da cultura pop, dos clássicos, cara, eu já me influenciei até pelo Gustavo Doré, que é um cara que trabalhava no século XV, fez litogravura da Bíblia, né? Ele listou a Bíblia toda. Então, é muita coisa. Muita coisa. Se for catalogar aqui, dá uma live só disso aí. A minha também é uma porção doida também, porque a minha história é meio louca, né? Porque eu comecei na literatura querendo ser músico, né? Nossa! Essa coisa adolescente querendo imitar o Renato Russo, querendo imitar essa galera, né? Então, a primeira paixão mesmo por arte veio através disso. E como não tinha nenhuma noção de música na época, hoje tem um pouquinho, né? Mas na época não tinha nada, então todos aqueles rabiscos começavam a escrever, tentando ser composição, iam para poesia, né? O que eu chamei de fazer, o que eu chamava de poesia. E como estava caminhando para esse rumo, né, da literatura, aí eu fui me aprofundar um tanto mais, né, dentro da literatura. Aí veio o mundo hoje que me suporta, né, que me abarca, né? E o primeiro grande susto que eu tive, o primeiro grande descoberta que eu, dentro da literatura, assim, para além daquelas coisas que a gente conhece de praxe na escola, né, como Drummond, como João Cabral, como Machado, mas a primeira grande figura que me motivou a querer ser igual a ele, como a gente fala, foi o Paulo Leminski, né? Então eu descobri o Paulo Leminski na biblioteca da escola e quando li me assustei muito com ele, né? Foi um choque muito grande e a partir disso fui descobrindo outras coisas. Por eu ter um contato muito forte, então veio toda essa cultura meio pop, meio urbana, né, com essa poesia marginal do Paulo Leminski, com essa poesia mimeógrafa do Paulo Leminski, essa poesia urbana da década de 70, da década de 80, Paulo Leminski, Nicolas Bé, Chacal, Cacá, Zona Cristina César, então toda essa turma me motivou muito a ir para frente, a seguir, misturado com outra coisa, e a música também não deixou de me influenciar, rock principalmente, Legião, Pink Floyd, Beatles, toda essa turma. Muito bom. Junto com a pegada bem popular, né? Com a literatura de cordel, por eu sempre ter tido contato com isso, com a música popular nordestina, Jacos do Pandeiro, Luiz Gonzaga. Como trabalho com teatro há muito tempo, tem essa ligação muito forte também com cultura popular de reisado, né? Então, tem essa mistura muito, muito, muito diversa, indo do popular, que a gente chama de popular, até esse pop, esse urbano, né? Então, mistura muito isso. E todos os meus livros vão caminhar muito por algum caminho mais específico. Aí, tipo, A Cidade tem uma influência muito grande de três grandes poetas, três grandes vozes, né? Que é o João Cabral de Melo Neto, o Ferreira Goulart e um poeta cearense que é de Poeiras, que é o Gerardo de Melo Mourão. Então, tem toda essa pegada. O meu mais recente livro tem toda outra pegada, né? Com uma influência muito grande dessa poesia marginal que eu falei, do Arnaldo Antunes, com a poesia um pouco mais visual, e tal. Então eu vou misturando muito, muito, muito disso. E dentro do meu trabalho eu vou misturando esse multidão de coisas, né? Com a poesia, a literatura, o teatro, a música. Nunca consegui fugir da música, arte visual. E no meu um trabalho que está compilado aqui para ser lançado logo mais, tem até uma mistura também de gêneros, né? Então, é um livro de poemas, mas que mistura muito a questão da crônica, a questão da dramaturgia. Então, eu gosto de fazer essa mistura tudo. Então, a partir de todos esses pontos que eu falei, tem influências muito marcadas, muito, muito fortes em cada uma delas. Então, juntando tudo isso, é uma mistura doida que vai criando a voz que eu tento soltar, né? Eu acho que é isso que nos constrói, né? Mas vai construindo a nossa identidade. Porque assim, tem um negócio, é interessante falar disso, porque sempre aquela luta, aquele jogo pela busca da vanguarda, né? Vamos ter que descobrir o novo, vamos ter que inventar, vamos ter que criar um novo, porque o que a gente já fez é tudo velho, a gente é tudo velho, então a gente vai ter que criar um novo, a gente vai ter que ser o Marte, tal. Só que esse novo, essa busca por esse novo parece uma corrida atrás do próprio rabo, né? Nunca tem fim, né? Nunca tem fim.
E esse novo que eu pelo menos escolho para mim, né, tento acreditar, é essa rede de referências. É a forma como eu ligo o Machado de Assis com o Zé de Alencar, a forma como eu ligo o Manuel de Barros com o Carlos Drummond de Andrade. É isso, né? Como eu ligo o Luiz Gonzaga com Beatles. Né? Para mim, o novo é isso, né? Como eu ligo essas referências que a gente vai criando. E é isso que eu acredito e que eu tento botar dentro do meu trabalho. E essa mistura doida, né? A Goretti colocou que são essa mistura alimentada aí de muitas linguagens, né? De diferentes artes e dimensões de cultura, né? Eu acho que a pergunta dela você respondeu já, que é exatamente essa mistura doida, aí, como você colocou. Eu tenho uma dúvida. A visão de vocês, um ilustrador e um escritor, a porta de entrada da literatura nas escolas ainda, a gente está, não sei se a opinião de vocês é essa, mas ainda é Monteiro Lobato? Ainda é Maurício de Souza? Tipo, qual é a porta de entrada atual? Ou a gente está hoje num universo muito maior em se falar de leitura infanto-juvenil ou literatura infantil ou como eu falei, a porta de entrada da literatura na escola. O que vocês acham que é um caminho possível ou se ainda estamos falando desses tradicionais que a gente sabe que estão ainda muito presentes dentro das escolas? Primeiramente, eu queria mandar um beijo bem grande para a Goretti Albuquerque, né, da Secoach, nossa grande, vamos dizer assim, guia, né, porque trabalhamos com ela aí nessa última Bienal que aconteceu em 2019 e foi muito gratificante trabalhar com ela. Eu estava vendo aqui ela posta justamente sobre essas linguagens, né? Beijo para você bem grande, viu, Goretti? Tamo junto, tamo aqui. Eu vejo, cara, assim, na parte da literatura dentro das escolas, eu vejo a cultura pop muito forte, né? Percebendo, conversando com alguns alunos, vendo o que é que eles gostariam de ver, de ter. Eu vejo a cultura pop, e aí são os clássicos novos, né? Vamos dizer assim, do Bruxinho lá e de outros autores. Eu vejo muito isso. Na literatura um pouco mais voltada para o infantil, os livros das crianças, eu vejo muito autor cearense, cara. Eu vejo muita coisa dos meninos dos próprios professores, dos agentes de leitura, trazer não só os clássicos, como Monteiro Lobato, mas trazer os novos, como o Maio estava aqui comentando, de autores que participaram, que estão dentro das editoras aqui da nossa região, e eu acho isso muito interessante. Né? Eu acho isso super válido, porque valorizo muito, mas eu percebo isso, eu consigo ver que o pessoal um pouco mais velho, um pouquinho mais, vamos dizer assim, o jovem, ele gosta que aquilo que está sendo colocado, às vezes, na mídia, que faça uma referência à cultura pop, né, é muito, muito presente. E ele gostaria de também ter esse acesso. E da parte dos mais novos, desses autores, tem um pouco dos autores clássicos, mas tem muita coisa que o pessoal procura aqui dos autores da nossa região. Eu vejo muito isso. Quanto a esse tema, eu não sei se eu poderia falar com maior profundidade, né, já que eu não acompanho diretamente o dia a dia um pouco mais de perto. Eu tive uma experiência ano passado que me alegrou muito, que tipo foi ver dentro de uma escola estadual aqui em Varjota, abordado com um paradidático ao longo do ano a formação, a edição em quadrinhos do Grande Sertão Veredas. Isso me abriu os olhos e me deixou feliz, né, de possibilitar essas novas formas de linguagem. E também vejo, falando de longe, assim, vejo também isso que Eduardo fala, de ter uma maior presença de autores locais, né? Até porque esses autores, muitas dessas escolas recebem, às vezes, visita de autores, recebem uma outra apresentação artística. A gente mesmo, quando visita escolas com o nosso trabalho com teatro e contação de histórias, a gente sempre leva livros, nosso espetáculo é totalmente pautado em histórias locais, né? Histórias pautadas com autores que a gente conhece ou histórias que falem para aquele público que a gente está falando. Alguma coisa. Então a gente sempre leva esses livros e há
a essa procura. Então, eu vejo tanto disso. Mas outro ponto também que eu acho que é importante dizer e deixar isso bem consciente, acho que todo mundo, eu acho que uma grande porta de entrada, acho que realmente de leitura hoje é celular, né? Não tem como fugir disso. Né? Então, é algo que a gente precisa também trazer para usar ele de uma forma mais consciente dentro desses espaços de ensino também, nessas mídias digitais. Acho muito importante. E é aquilo, novamente, que eu falei do livro eletrônico. O livro eletrônico precisa ser inventado, ainda não foi. O livro eletrônico só repete o que o livro físico é, e nunca vai conseguir ser o que o livro físico é. Né? Tem que se criar uma plataforma, alguma forma que possa ser possível que o livro eletrônico exista, né? Porque, em parte, não é a mesma coisa, né? O mesmo contato que a gente tem com o livro de papel, com o livro físico. Porque o livro eletrônico quer só imitar o físico e nunca vai conseguir ser na sua plenitude. Né? Então, eu acho que esse livro eletrônico ainda precisa ser inventado, né? Para poder existir, para poder trabalhar de uma forma mais palpável, mais presente, mais, enfim, com alguma possibilidade maior de acerto, né, no uso dele. Muito bom. Pessoal, queria passar a palavra aí para a galera, né, que está participando. A gente falou bastante aí, mas estou vendo o pessoal um pouco tímido aí. Vamos dar um espaço, né, Vicente? Equipe do IBS, provocar aí para o pessoal conversar um pouquinho também. Acho que a Jéssica, ela estava pedindo para falar já tem um tempo. Olá, Zenaide. Bom dia, galera. Eu sou a Jéssica de Tianguá, né, uma mediadora da leitura IBS, e eu estou muito feliz de participar desse diálogo. Desde ontem que eu acompanhei, né, o Maílson nas abordagens dele falando sobre a ilustração, né, o leitor coautor, acho muito importante isso, né. Na verdade, nós, como mediadores, o que é que nós queremos provocar, né, em quem está ouvindo nossas histórias? A gente quer que eles se emocionem, se encantem por aquilo que a gente está tentando repassar, né? Então, eu acho muito importante nós termos essa preocupação da identidade do que nós vamos contar para eles, né? Então, sempre eu trabalho, né, em temas, né, direcionados. Se eu quero falar sobre algo, se eu não tenho algo que fale sobre isso, e que eu não consiga, né, um acervo literário que aborde esse tema que eu quero atingir, né, o meu leitor, então eu vou criar. Então, como ele falou até hoje, o Maurício falou do desafio, né, nosso de estar criando e nos desafiar a se reinventar, né? Então, eu consegui, graças a Deus, eu já consegui fazer alguns trabalhos, né, e direcionados para as escolas, né, que eu acho muito importante também você conseguir atingir aquele aluno, aquele leitor, aquela criança, que ele tem anseio de busca, assim como nós, quando nós procuramos algo que vai acrescentar na vida deles, né? Na imaginação deles, na construção do próprio ser humano. Então, eu consegui fazer alguns trabalhos nas escolas que eu passei, de identidade da escola. Como é esse trabalho? Eu busco a identidade da escola, né? Eu procuro ver como é que os alunos se comportam, como é que é aquele espaço, né? Como é que os livros, eles conseguem, de uma forma, ser mediados e chegar até a criança de uma forma a ser abraçados por eles, né? Como é que isso acontece? E com isso eu consegui construir, né, algumas produções, né? Ilustradas, não por mim, mas por minha filha, né? Que é a minha pequena ilustradora. E tem alguns trabalhos, né, que eu fiz agora, inclusive no dia do livro infantil. Ela fez umas ilustrações de Monteiro Lobato, né, para mim. Aí eu trabalhei também um livro sobre a escola, que eu queria receber os alunos no primeiro dia de aula, que era o Mundo Encantado de Nemesito, o nome da escola é Nemésio. E eu abordei esse tema e construí um texto de acordo com a íntegra da escola, e no caso a identidade, e ela ilustrou para mim e fez o boneco. Eu pedi para ela: Luara, você vai registrar aqui um desenho, né, de sua escola, como você vê sua escola, e você vai fazer um aluno como é ele dentro da escola. E ela criou. Então, essa emoção de você criar algo direcionado que vai se identificar,
né, com a imaginação de outras crianças, como se fosse um encontro de resposta. Então, isso é lindo e eu acho magnífico, né? Então, a valorização também da arte da criança nesse processo é maravilhoso, nessa experiência. Então, o autor, o ilustrador, né, ele tem que estar, assim, no processo de busca, se reinventando e tentar desafiar si mesmo a tentar propor outras coisas, né, que vai acrescentar e vai despertar no mundo da imaginação da criança aquilo que você quer atingir, né? E é um abraço, é um encontro, né, de momentos que vocês se proporcionam e que traz felicidade, né? A leitura, ela, além da imaginação, ela atrai você para dentro da história, né? E depois te traz de volta para o mundo real, mais transformado. Então, isso é encantador. E obrigado vocês pelo compartilhamento das ideias. Estou achando maravilhoso esse diálogo, viu? E abraço em todos. Obrigada. Jéssica, só para eles entenderem, a Jéssica tem um papel muito interessante em Tianguá, como anjo da leitura, com mediação de leitura. A gente teve uma proposta de construção de uma biblioteca lá, inclusive nas páginas do Instituto, do Facebook, do Instagram. Recentemente a gente publicou alguns materiais, alguns vídeos, que eles têm um trabalho muito interessante na comunidade, e é interessante depois vocês conhecerem ali a obra que foi feita, e eu acho que vai ter uma boa noção daquele trabalho que nós falamos no primeiro vídeo, da ação do Instituto, de espaço, gestão, projeto. Então, onde tem a construção, tem a doação de um acervo totalmente diversificado e tem os projetos de continuidade. A gente tem 2 anos ali já de inauguração, de implementação das ações. Então, parabéns, Jéssica, muito legal a tua participação aqui conosco. Obrigada. Oi. Como o Luiz colocou, hoje realmente é um dia muito especial, né? E que bom que estamos aqui juntos nesse dia. E eu, durante o diálogo, assim, eu fui aqui anotando algumas coisas e Luiz colocou uma coisa assim, uma pergunta bem interessante, né? Como esse começa e como isso entra nas escolas. Eu acho que hoje a gente tem 2 campos, 2 desafios bem distintos. O Eduardo colocou muito bem, né, esse público jovem, como é que esse público jovem hoje não é nem capturado, né, como é que ele é abraçado pela literatura. E ele se referiu ao Harry Potter, né, ao bruxinho, ao mago, e realmente eu acho que Harry Potter nem só os jovens, mas ele também trouxe de volta muitos adultos. E eu acho que o grande desafio nosso eu sempre falo nas oficinas, tornar o professor, o adulto, ele leitor da literatura infanto-juvenil. Isso é realmente um desafio, porque, como começou no outro diálogo, a leitura ela acontece diariamente na escola, mas quando a gente chega e a gente começa a conversar sobre vocês, e quem são os escritores, quem são os ilustradores, as pessoas fazem assim, olha para cima, olha para o lado, ai, mas eu não lembro. Né? Então, é um desafio muito grande. E vocês são muito importantes. Vocês estão até o Vicente, a gente conversando no outro diálogo, e o Vicente disse, hoje a gente está tão nervoso, eu disse, mas toda a vida para conversar com vocês, com os escritores, com os autores, com os mediadores, eu fico nervosa mesmo, porque é uma questão de fã. Nosso Instagram é @Brasil Solidário. E o nosso Facebook, Instituto Brasil Solidário. Segue lá que você vai conseguir várias dicas. Tudo que a gente vai fazendo, todo o nosso trabalho, a gente vai compartilhando nossas ações em nossas redes sociais e no nosso site também, né? Que vocês também podem procurar. Só colocando aqui o lembrete para quem ainda não nos segue. Tá bom. A gente abrir outra hora, gente. Ou vamos encerrando também. Bom dia, né? Gente, eu estava conversando com um grupo de pessoas que está trabalhando com a primeira infância. E eles identificaram que no estado do Ceará, as crianças da primeira infância são raríssimas as que têm acesso ao livro. E aí, levando para o campo de organização, o que vocês imaginam para trabalhar a leitura no campo mais imagético, que eu acredito, né? E aí vem a importância do ilustrador nesse livro,
Com essa primeira infância, porque a gente fala muito eu me refiro à criança de 0 a 6 anos, né, de 0 a 4 anos, e a de 4, aqui está entrando na creche, né, como trabalhar esses mediadores de leitura, como é que eles vão, como é que essa leitura ela vai se consolidar e vai chegar até essas crianças de maneira crítica, né? E também de forma que elas possam estabelecer vínculo com suas famílias. Por que que eu faço essa pergunta? Porque, como eu trabalho no projeto Agente de Leitura, e a gente trabalha com crianças que estão abaixo da linha da pobreza. Então, o projeto Agente de Leitura é um projeto da Secretaria da Cultura, o Eduardo conhece, que consiste em formar mediadores de leitura, e esses mediadores de leitura visitam as casas de 25 famílias que estão abaixo da linha da pobreza. E nessa visitação eles fazem leitura, fazem contação de história. O projeto, por enquanto, está bem história, né? Eu fiz uma formação de arte-terapia e a arte-terapia me libertou aí para eu me arriscar nos meus traços, que obviamente não é um trabalho de ilustração, mas é um trabalho para mim, e é gostoso ter tido essa libertação, de poder me arriscar e saber que sou eu e os meus traços, né? Então, pessoal, nós já voltamos. Oi, desculpa. Não, eu estava aqui conversando com a Gorete. Já voltamos com o nosso terceiro bloco. Luiz já voltou aí gravando com a gente. Norma, por favor, dá uma retomada na sua pergunta para os meninos responderem. Norma? Oi. Pronto, estamos te ouvindo. Como é que existe um mercado, né, de crianças que não têm acesso a livro, que são as crianças de 0 a 6 anos de idade. Como é que vocês pretendem chegar a esse mercado, a esse público? Deu para entender? Sim, sim. Norma, é uma coisa muito complicada, né? Muito complexa. Mas isso eu não vejo essa saída senão pela escola, não, né? E a arte é algo tão importante, tão necessário, tão complexo, e às vezes mas talvez seja algo secundário nesse sentido para crianças que às vezes sequer têm o que comer, né? Então é um trabalho, é algo muito complexo para se debater isso, né? E eu vejo muito o papel da escola, né? O papel do professor dentro disso. Por isso que eu sempre falo que o papel do professor, em parte, tem que ser um papel de guia também, de tentar guiar o aluno para algum caminho e tal, e apresentar aquelas tais questões. E em alguns casos, infelizmente, a gente tem determinados professores que, por vários motivos, não conseguem sequer ter acesso também a livros na questão de tempo para se deter a isso, né? Trabalha uma carga horária de 3 turnos, tem que chegar em casa, tem que fazer refeição, tem que limpar toda a casa, enfim. E se a gente não tem esse professor que não possa se conhecer um tantinho de literatura para debater para apresentar para essas crianças, né? É algo bem mais, já é algo bem mais complexo. Então, para esse caminho eu não vejo senão pela escola, né? E esse papel do professor, nesse papel de guia, de apresentar essas crianças, né? E trazer isso, o papel do governo em poder disponibilizar alguns trabalhos. As bibliotecas comunitárias têm esse papel fundamental hoje em dia também, com essa grande amplificação que tem o papel das bibliotecas em determinadas comunidades, em determinados bairros, de apresentar o livro como um elemento modificador do ambiente da criança, né? Então tem tudo isso, e além desses projetos como o Brasil Solidário, que realiza, né, projetos
que há em várias partes do país, enfim, que acho que juntos conseguem dar um pouquinho, né, de esperança ainda para essas crianças, essas famílias que não conseguem ter esse acesso, né? Então é algo bem complexo de se debater, mas eu vejo pela escola, né? Eu complementaria, além da participação da escola, eu acho que também, assim, complementaria no caso, fazer com que os pais também tenham acesso, né, a partir da educação dos próprios pais, em levar uma literatura que seja um pouco menos complexa, um pouco mais simples, com textos bem pequenininhos, com imagens. Durante o processo de trabalho dentro do PAI, que eu tive prazer e a honra de participar nesses últimos anos, né, desde 2008, a gente vai aprendendo assim, dentro do PAI, que eles faziam a separação das categorias, né, os mais pequenos, acho que 3 categorias até o 6º ano. E aí você via que a ilustração e o texto, para determinada faixa etária, ela precisava ser... Desculpa estar falando daquele rótulo, né, Maílson? Mas, assim, no caso aí é um caso um pouco mais específico, né? O texto para criança, se um pouco para a criança, para a primeira infância, com muito significado, com muito símbolo, com coisas mais próximas dele, que ele brinca ali. Não sei, mas eu acho que é isso que o Maílson falou, da escola, o papel da escola, e a participação dos pais tem que ser muito fomentada, tem que ser muito incentivada. Eu vejo assim. Eu vejo um desperdício na forma como as bibliotecas públicas estão disponibilizadas para a sociedade. Bibliotecas públicas, então, de todo o estado. Então, se essa ocupação fosse feita pelos professores, se numa reunião de pais, que você falou que os pais poderiam dar uma contribuição, se numa reunião de pais elas iniciassem por leitura, e se antes mesmo de taxar o aluno, e nessas leituras fosse indicado onde tem o livro, onde encontrar o livro, né? E fosse a escola orientasse de que aquele livro literário seria muito bom para a criança, para a criatividade dela e dos próprios pais, para restabelecer os vínculos, né? E tem que se fazer um trabalho, as bibliotecas, acho que as bibliotecas comunitárias já fazem isso, mas as bibliotecas públicas, que a gente tem uma cogestão, mas a gente não pode, por conta do sistema estadual de bibliotecas, mas a gente não pode chegar para um prefeito e dizer assim, olha, tem que fazer isso. Competiria a própria escola perceber esse espaço cultural que existe nos municípios. A gente acredita muito no modelo da biblioteca ativa, né? E Sim. Outra coisa também, que pelo menos a nossa contribuição muito forte é nas sacolas literárias. Tem todo um trabalho do livro circular pelas residências e fazer, obviamente, a família se aproximar. Eu acho que é um caminho fundamental na questão da mediação, no acesso. Então, são várias formas realmente complexas, né? Dentro de um tema complexo, lindo, mas que com certeza temos grandes desafios, né? Zenaide quer falar, acho que para concluir, né, Zé? Sim, a fala bem rápida, mas assim, Norma, como a gente conversou, no Instituto a gente trabalha com a biblioteca, nós trabalhamos com formação e nós trabalhamos com os projetos e com a disponibilização desse acervo. E um dos projetos, assim, que a gente tem e que a gente concorda, é muito importante, esse seu questionamento é importantíssimo, acho que já é um próximo diálogo, ele vai render um diálogo, assim, fantástico. A gente trabalha com um projeto, como o Luiz falou, das sacolas, que é o Lendo em Família. E a gente sabe que tem muitos questionamentos da gente trabalhar a literatura na primeira infância. Dentro do Instituto, a gente está estudando isso muito, assim, com muito critério, com muito cuidado, porque a gente sabe que
Alguns defendem que aí a gente só pode trabalhar com as crianças com livro de pano, livro de plástico, que a criança está na fase do tato, que ela tem que pegar, ela tem que morder, ela tem que cheirar, ela tem que despertar esses vários sentidos. E eu acho que a criança até os 6 anos é aquela fase que é muito importante. Eles aprendem muito rápido, sabe aquele desenvolvimento realmente assim do QI, de conhecimento, de toda a parte cognitiva, de tudo. E eu sou uma defensora do livro. Eu acho que a gente tem que estar sempre com o livro, e eu defendo muito isso. Eu trabalhei, hoje sou aposentada, mas eu trabalhei muitos anos com a educação, e eu sempre trabalhei com o livro. E o que é que eu digo das práticas literárias? A gente só precisa do planejamento. A gente precisa planejar como é que público, primeiro, qual é o público que eu vou trabalhar, se é um público de primeira infância, então como é que eu vou trabalhar com esse livro? Esse livro também faz parte do acervo, é um livro do Shel Silverstein, né? A Árvore Generosa, e ele é por exemplo, eu peguei ele porque ele é um livro, olhem só, Shel sempre trabalha muito assim, né? Ó, as ilustrações, páginas brancas, com poucos textos, geralmente, ó, né? E assim, maravilhoso. E esse é um livro. Quem me disser que não é possível a gente trabalhar na primeira infância com uma literatura como essa, eu vou discutir por muitos dias, né? E a outra de como aproximar essa família, é exatamente por isso que a gente trabalha o projeto Lendo em Família, que é o quê? As escolas, todos os nossos mediadores, nós temos vários aqui agora no diálogo, e por isso que eu estou sugerindo uma próxima live, proporcionar a leitura de contos. É muito importante a gente trabalhar com os contos infantos juvenis, né, com os contos clássicos, nesses momentos de encontro de família. A gente apresentar o acervo, o mesmo trabalho que a gente faz com as crianças, a gente fazer com as famílias e proporcionar que esse acervo saia da biblioteca e chegue às famílias, para que juntas as famílias possam ter esse momento de leitura com as crianças, como também vão ter na escola. Essa aproximação da obra literária, é assim que a gente forma o leitor, desde a primeira infância, né? Então, esse é um trabalho que a gente faz, que a gente, muito bem estruturado, muito baseado em muito estudo, né? A Michelle Petit, a Adélia Lerner, a gente baseado exatamente nesses escritores, né? Nesses pensadores, né? Que falam muito sobre isso. Então, eu já faço aqui o meu convite a você, que a gente proporcione esse momento num novo diálogo, porque realmente é um tema muito interessante e é um tema que a gente tem trabalhado muito seriamente, com muito compromisso. Perfeito, Zenaide. Eu concordo muito com a tua fala, tá? Eu acho que a gente pode ir encerrando aqui. Surgiriam muitos e muitos outros assuntos. Eu acho que a temática, ela nos instiga, dá vontade de ficar falando horas e horas, mas vamos encerrando por aqui. Agradecemos a cada um de vocês que está em casa, assistindo, se debruçando nesse conteúdo de qualidade, que é isso que a gente precisa, principalmente nesse período. E virão mais e mais diálogos IBS por aí. E obrigado pela sugestão, Zê. A gente vai colocar em pauta, a gente vai levar à frente, sim. Sigo com o nosso desafio para você colocar sua indicação literária, tá? Lá nos comentários. Siga nas nossas redes sociais. Obrigado mais uma vez, Maílson. Obrigado, Ricardo. Todo mundo que está aqui conosco, juntinho. Juntos construímos, né? Então, acho que é isso. Mais alguma colocação? Podemos encerrar? Podemos encerrar, é isso? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, gente.